30 anos se passaram desde que o Brasil perdeu um dos seus maiores talentos no futebol. Pela primeira vez, a viúva do jogador Denner concordou em compartilhar suas memórias em uma entrevista exclusiva. O carro onde o camisa 10 morreu num trágico acidente foi recuperado. E agora, os filhos do craque Denner querem transformá-lo em uma homenagem ao pai. Dos destroços de um sonho, uma volta no tempo. O acidente foi às 5h30 da manhã e a 10 minutos da casa do jogador. O carro de Denner bateu de frente em uma árvore na Avenida Borges de Medeiros. Avisaram ela que meu pai tinha sofrido um acidente. Acho que eles não queriam falar para ela por telefone, né? Então ela pegou esse táxi, entrou no carro chorando e o taxista pergunta para ela por que ela estava chorando. Ela falou que o marido dela tinha sofrido um acidente. Ele fala, nossa, mas ainda bem que foi só um acidente. E o Denner, você viu que passou na rádio que o Denner faleceu? Ela ficou sabendo pelo taxista. Ah, eu fiquei sem chão. Imagine um nome gigante, a maior promessa do futebol brasileiro, sair de campo de repente e deixar todo mundo sem entender a partida. Denner era o craque do momento. Tá na seleção brasileira era o caminho natural. Até Maradona se impressionava muito com a habilidade do atacante. Coisa mais linda, ele jogando e Maradona olhar para ele e fazer assim, ó, e dar aquela risada com quem disse. Você entendeu? Maradona. O lugar do Denner era na Europa. É um jogador que tinha muito talento nos dribles. A torcida do Vasco da Gama definiu muito bem de uma maneira exagerada. Era mistura de Pelé com Garrincha. Sempre sonhei em poder jogar no exterior, jogar até na seleção brasileira. Acho que isso é um grande sonho dentro do futebol. Só que não deu tempo. 19 de abril de 1994. Aos 23 anos, numa das viagens entre a casa da família em São Paulo e o Rio de Janeiro, onde ele jogava pelo Vasco da Gama, Denner sofreu o trágico acidente. Ele estava no carro de luxo que ele tanto sonhou ter. Na placa, as letras do nome e o número 10 da camisa favorita. A batida foi a 60 km por hora contra uma árvore. O motorista fraturou as pernas, mas Denner quebrou o pescoço, porque estava com o banco do passageiro abaixado para tirar um cochilo e usando o cinto de segurança. É difícil falar de... Assim que eu cheguei aqui, eu já me arrepiei. E é muito difícil falar. Falar do meu pai, para mim, é difícil. Sempre me emociono. 30 anos se passaram. A família conseguiu driblar algumas dores. Mas ainda faltava o assunto que estava ali, de escanteio. O carro do Denner. Tava difícil demais olhar para essa parte da história. Era melhor não ver, nem saber onde estava o carro de luxo, onde o Denner passou os últimos momentos da vida. Só que de maneira inesperada, os filhos souberam que o carro de luxo estava guardado num lugar no Rio de Janeiro e decidiram trazê-lo para cá, nessa oficina de restauração de carros. Bom, eu te convido agora a conhecer com a gente o sonho dos filhos do jogador Denner, que tem a ver com o mesmo carrão que o próprio jogador sonhou em ter antes de morrer. Esse é o estado do carro de luxo, 3 décadas depois. O filho caçula, Denner Matheus, não se lembra exatamente como era quando o pai comprou. Ele só tinha 4 meses de vida, mas sabe o valor de tudo isso para a família. Você abriu, olhou para cada detalhe, eu fiquei te observando de longe e percebi que te traz muita coisa. É o que? É esquisito? Que sentimento que vem? Eu não sei explicar. É um sentimento muito estranho. Todas as vezes que eu falo sobre o carro, eu falo que é um mix de sentimento, porque ao mesmo tempo vem alegria, mas é uma tristeza, dor. Então é um sentimento diferente, eu nunca senti antes. A intenção dos irmãos é trazer de volta um pouquinho da memória do pai. O que vocês vão fazer depois que estiver prontinho? São muitas ideias, eu não posso cravar o que será feito. Mas assim, a minha ideia é de levar em todos os clubes que ele passou, ficar um período lá para os fãs também, né? Poder vivenciar, ter essa emoção do que nós temos também, deixar no museu exposto, algumas feiras.
Só que quando a gente olha para o carro, logo a gente pensa, será que dá para restaurar nesse estado? Dá sim. O nosso olhar ele é extremamente técnico, né? A gente sabe que esse tipo de veículo, né, numa vida real, obviamente tem que ser descartado, né? Mas pelo contexto, né, a gente sabe que dá para fazer, dá para deixar o carro assim em perfeitas condições, como se fosse de fato original, né? O desafio é então encontrar todas as peças. Por isso, os restauradores terão de comprar um carro igual. Esse carro precisa ser colocado numa mesa onde ele é feito um processo que ele é todo esticado e volta para as medidas originais. Tem uma ideia de preço? Quanto isso vai custar? Para nós, esse carro ele não vai ter preço, ele vai ter valor. É um valor que certamente vai ajudar a família. Até porque foi difícil seguir o jogo da vida com 3 filhos bebês. 30 anos depois, essa é a primeira vez que a Luciana aceita receber uma equipe de televisão, se sente confortável para esse momento. Não que a dor tenha passado, né, Lu? É difícil, né? 30 anos. Muito sofrimento, né? Meus filhos já estão adultos. Eu sou avó. Mas foi muito difícil. A gente nunca passou fome, mas necessidade a gente passou muito. Mas graças a Deus sempre tiveram pessoas boas do nosso lado. Minhas tias ajudaram bastante, meu avô, o Milton Neves, nem se fala o quanto ele ajudou a gente. O jornalista esportivo Milton Neves consegue lembrar direitinho quem foi Denner, mas não tem ideia do tamanho da ajuda. Eles são muito gratos a você. Isso me emociona. Tô ameaçando chorar aqui. Eles têm uma gratidão imensa. E não sou eu quem digo. Quem diz é o próprio Denner. Minha família é muito grata ao Milton por tudo que ele fez. O que fez? Pagou as contas de casa já. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. O Edinho, filho do Rei Pelé, foi outro que entrou no campo da solidariedade. Ajudou a comprar leite e fraldas para os meninos do Denner. Para mim, sem dúvida nenhuma, seria o nosso maior jogador depois do Pelé, né? Então, eu procurei o máximo que eu pude estar perto e dar um respaldo nesse sentido para a família. O fato é que a família sempre se abraçou, reunidos assim como o Denner gostava tanto. Quando ele começou a andar, meu pai olhou e falou, tá vendo essa perninha torta aí, Garrincha? Então, a vida dele sempre foi futebol. 3 décadas se passaram e a casa onde Denner passou boa parte da vida ainda é uma referência. É que as pessoas que olham daí enxergam daqui uma homenagem à imagem dele ali atrás. E aí não tem jeito. Descem, pedem para tirar uma foto, porque essa é uma maneira de recordar e de homenagear mesmo o ídolo do futebol. O último lance ainda dá para acontecer. É quando o sonho de ver o carro do Denner de volta for realizado. Daqui mais ou menos 2 meses. Queria meu pai aqui, independente se ele estava jogando, se ele fosse jogador ou não. A gente tem uma expectativa muito boa em cima desse carro, do que pode trazer para nossa família, essa virada de página, de emoções também. E o que será que o próprio Denner diria sobre tudo isso, hein? Acho que tem que ser isso aí, acho que desde moleque já sonhar alto e sempre tentar buscar o objetivo.